Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, maravilhoso. Amados de Deus, hoje nós vamos refletir numa mensagem e o título dela vai dizer assim: Reparador de brechas. Amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Nós que somos cristãos, nós oramos pela vida das outras pessoas. Amém? Nós clamamos a presença de Deus e pedimos a Deus que venha abençoar essas pessoas. E o nosso Senhor, Ele responde às nossas orações e nos dá a palavra necessária para falarmos ao coração daquele irmão que estamos orando. Amém? Aonde ele deve vigiar e o que ele deve fazer para fechar as brechas que outrora o inimigo de nossas almas estava vendo. Amém? Agora ele vai encontrar a maneira certa de fechar essas brechas. Glória a Deus. Uma vez que ele aceitar o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Amém, glória a Deus. Ele vai começar a trabalhar naquilo que não edifica a Deus. Ele vai ir contra a partida. Ele vai começar a entrar em jejum, oração cessante, e buscar forças em Deus para ser liberto desses vícios e fechar essa brecha para que o inimigo de nossas almas possa ser envergonhado. Amém? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então o título da mensagem de hoje é este: Reparador de brechas. Amém? Vamos refletir nesta mensagem e eu espero que esta mensagem possa te ajudar. Amém? A caminhar na presença de Deus. A ter uma visão diferente. Principalmente você que aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Hoje mesmo você pode estar vivendo uma vida repetidamente martelando em cima daquele erro que está acontecendo na sua vida. Glória a Deus. Uma brecha que está aberta e você não sabe como fechá-la. Amém? E através dessa mensagem de hoje você vai observar o que Deus vai falar através da palavra. O que Deus vai falar através da palavra dele. Glória a Deus. Então você vai encontrar a maneira certa de começar a trabalhar e fechar essas brechas. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E o início dessa caminhada, ela começa no deserto. Amém? Ela começa no deserto. Oração, jejum. Amém? É difícil? Sim, é difícil. Mas não é impossível quando você está na presença de Deus. Então vamos refletir nesta mensagem. Amados de Deus, a mensagem na Bíblia que nós vamos ler hoje está em Colossenses capítulo 3, versículo 5. No versículo 5 vai dizer assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas.
Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, quando confirmamos em nosso coração que aceitamos o Senhor Jesus como único Salvador de nossas vidas, as provações chegam em nossa porta. Amém. Glória a Deus. Pessoas que conhecem o nosso passado e a nossa história hão de observar as nossas ações, dia após dia, para encontrarem uma brecha e zombar de nossas vidas. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. A verdade é, quem vive com os conselhos do Senhor Jesus se torna um reparador de brechas. Amém. Quem vive com os conselhos do Senhor Jesus se torna um reparador de brechas. Pois o seu alvo é Cristo, e o desejo do seu coração é exaltar o Pai através do Filho, amém? Da união com o Senhor Jesus. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E aos poucos que você entra no deserto, as tentações começam. Quem aceitou o Senhor Jesus abre um jejum para vencer as tentações. Quem aceitou o Senhor Jesus somente de palavras vazias, ao entrar no deserto, não tem forças para abrir um jejum para vencer as dificuldades que chegou. E não consegue reparar as brechas. Amém, glória a Deus. Para reparar as brechas, tem que ter uma entrega total ao Senhor Jesus. A sua vida é direcionada pelo Espírito Santo. Amém? Ele te orienta nas horas boas e nas horas ruins. Assim, não teremos um espírito soberbo. Amém? Buscamos a presença de Deus nas horas boas e buscamos também nas horas difíceis. Glórias ao Senhor Jesus. E fazemos isto para reparar as brechas. Amém? Então acontece o arrependimento, liberação de perdão e passamos a amar o próximo como a nós mesmos. Amém? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, nós não conseguimos ser reparador de brechas somente em oração. Amém? Oração é o início da reparação de brechas. Glória a Deus.
O trabalho de campo é o resultado da oração, de como reparar as brechas. Glórias ao Senhor Jesus. Vou deixar um exemplo, amém? Para quem tem vícios com cigarros e bebidas. Glórias ao Senhor Jesus. E lembre-se, por amor ao Senhor Jesus, nós nos esforçamos, amém? Lembre-se disso, por amor ao nosso Senhor Jesus, nós nos esforçamos. Glória a Deus. Amados de Deus, e no início desta caminhada, procure estar perto de pessoas que passaram pelo mesmo processo. E hoje elas estão libertas para a glória de Deus, amém? Isto vai te ajudar, amém, na sua caminhada. E você vai perceber que o esforço que você está fazendo não é em vão. Glória a Deus. E você vai se alegrar com essas pessoas. Porque essas pessoas, elas teve um encontro com o Senhor Jesus. E elas foram libertas dos seus vícios. Amém? Então, é sim necessário que não venhamos só orar. Amém? O início é oração. Amém? O início é oração. Sempre comece mostrando a Deus a vontade do seu coração para deixar estes vícios. Glórias ao Senhor Jesus. Comece evitando os ambientes que tem fumantes ou pessoas que bebem bebidas alcoólicas. Amém? E tenha sempre em mente, não julgue ninguém. Aprenda a amar o seu próximo como a ti mesmo. Glórias ao Senhor Jesus e siga em frente, orando e praticando. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus.